Saudações. Agora a gente vai começar a falar a segunda parte, que são sistemas de reatores a laser, né? Dentro da lógica da produção estamos falando de reatores de ignição, a partir de amplificadores quânticos ópticos de bombeamento nuclear. Para a gente começar a entender, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre o netúnio. Ninguém fala do netúnio, o que é um erro. Os nossos irmãos da Federação sabem bem o que é o netúnio. É um elemento químico sintético, né? De símbolo NP, com número atômico de 93, tem 93 prótons e 93 nêutrons. Sua massa atômica é de 237,0482 mol. A temperatura ambiente, o netúnio encontra-se em estado sólido, ele tem uma cor prateada escura e é o quarto elemento da família dos actinídeos. Certo? Então, a gente vai começar com o netúnio. E vamos analisar aqui o sistema de reator laser e reatores de netúnio pulsado, desenvolvido pelo professor Ivan Ivanovich Bondarenko. Certo? Vamos analisar a experiência na qual ele demonstrou como amplificadores quânticos ópticos de bombeamento nuclear, como amplificador quântico óptico de bombeamento nuclear, é uma palavra muito grande, uma expressão muito grande, vamos chamar o sistema de OKUYA, que é a abreviatura em russo disso, certo? Então, ao invés de usar amplificadores quânticos ópticos de bombeamento nuclear, nós vamos lá OKUYA. Perfeito? Vamos lá. O professor Bondarenko foi um dos fundadores de várias áreas de pesquisa no Instituto de Física e Engenharia de Energia. Em particular, ele trabalhava na conversão direta de energia nuclear em energia elétrica e no que nos interessa, reatores pulsados. Reatores pulsados, como a gente viu no vídeo anterior, é uma forma de você fazer fusão nuclear em espaços pequenos. Este artigo apresenta os resultados do desenvolvimento de estudos feitos pelo professor sobre a conversão direta de energia de fissão nuclear em energia laser. Opa, energia laser é o que nos interessa, utilizando sistemas de reatores lasers pulsados, que a gente já falou. O trabalho dessa área foi iniciado por ele em 1981, ainda na época da União Soviética, por Igor Ilitch. Como resultado, em 1986, a União Soviética ainda existia, o IPPE, né, desenvolveu o conceito de sistema laser a partir de reatores pulsados baseados em amplificadores quânticos ópticos de bombeamento nuclear, que é o OKUYA. Veja, então, a gente vê o Perevert destruindo e queimando satélites, mísseis hipersônicos, tacando terror em drones, feito em 2022, e às vezes é difícil a gente imaginar que tudo isso começou em 1981 e o conceito só surgiu em 1986. É por isso que a pesquisa tem que ser desenvolvida pelo Estado. Pelo Estado. Estamos falando de uma pesquisa que levou inacreditáveis 41 anos para dar resultado. Quer dizer, se alguém quiser começar do zero, a não ser que espione os russos, vai levar 4 décadas. Talvez menos, porque hoje, graças aos russos, inclusive, muita coisa foi avançada. Mas, de toda forma, gente, a ciência é importante por causa disso. Esse papinho liberal de destruir o Estado e atender a bancos como se o controle fiscal fosse a tarefa mais importante do administrador, esse papinho que é defendido por liberais e pela imprensa, isso tem que ser derrotado. Isso precisa ser derrotado. Isso tem que estar na mente de todo mundo. Essa conversinha oca de que o administrador tem que cuidar da responsabilidade fiscal muito mais do que dos interesses do Estado e do povo, isso é desonesto, é perigoso e é criminoso. Certo? Mas vamos voltar a um país que, felizmente, fez o contrário do que o Brasil, principalmente o Fernando Henrique Cardoso, Temer e o genocida miliciano, sobre o qual não é bom nem falar o nome, fizeram. A essência do OKUYA
reside no fato que ele tem uma grande abertura e é usado como amplificador do conhecido esquema laser-mestre, amplificador de duas passagens com conjugação de frente de onda, WFR. Ele é composto por dois blocos principais, o reator de ignição, de RB, e o de laser, LB. Como reator piloto, propôs-se a utilização de um reator de nêutrons rápidos, pulsionados multizona. Nós entendemos como você produz esses nêutrons no vídeo anterior. O bloco de laser, na prática, é uma estrutura cilíndrica com cavidade axial para acomodar as zonas ativas do reator de ignição. Em termos físicos de nêutrons, é uma zona booster subcrítica do reator de ignição com um espectro de nêutrons próximo ao térmico. Perfeito? Lembrando que a gente vai deixar o link desse artigo e do artigo anterior, tudo no nosso canal do Telegram, para que você possa conferir e estudar você mesmo. Deve-se notar que os sistemas de laser tradicionais, ou seja, usados no Ocidente, pelo menos em sistemas de laser reutilizáveis, que são tão compactos e independentes quanto o Okuyan, tal energia de pulso de bomba dificilmente é alcançável. Para demonstrar, por outros países, né, que não têm mini-reatores nucleares. Para a demonstração experimental da possibilidade de implementação prática desse conceito, verificações de código de cálculo, tá vendo, matemática, e desenvolvimento de base de elementos de instalação correspondente foram feitos pelo Centro Científico Estatal da Federação Russa, aí já no fim da União Soviética. A União Soviética já tinha acabado, o IPPE. Criou e, em 1999, colocou em operação uma amostra de demonstração de um sistema reator laser baseado em Okuyan, o complexo reator laser Stand-B. Foi isso que permitiu o desenvolvimento da tecnologia do Perevest. Esse trabalho é dedicado à análise dos dados experimentais publicados sobre as características físicas de nêutrons dessa instalação e considerações de maneira de como modernizar o reator impulsionado para aumentar a energia do Okuyan. Parte dos resultados desse trabalho já havia sido publicado e ainda vai ser publicado alguma coisa mais na frente, mas já está tudo protegido por patentes. Bom, o Okuyan como reator pulsado de ignição. No vídeo anterior, nós explicamos o que são reatores pulsados. Que eles buscam fusão nuclear não de forma contínua, mas em pequenos intervalos. A foto de stand que o Okuyan B é mostrado, eu vou colocar na capa do vídeo. Então, quando vocês olharem o vídeo, vocês vão ter exatamente a foto disso. Um reator pulsado de nêutrons rápidos, autoextinguível de duas zonas, chamado BAR 6, desenvolvido no RFNC VNTIF, que é usado como reator piloto nele. Certo? As zonas ativas do reator são feitas de liga urânio-molibdênio, com 9% de molibdênio e 91% de urânio. O enriquecimento do urânio foi feito com o isótopo U90. O peso de cada um desses cilindros é de 105 kg. Estruturalmente, o AZ é um cilindro de diâmetro de 22,6 centímetros de altura e 23,2 milímetros, 22,6 milímetros de diâmetro e 23,2 milímetros de altura. Mas como uma coisa tão pequena pesa 105 quilos? Gente, o urânio é muito pesado. Então, montado a partir de anéis em um tubo central de aço de liga especial. Os núcleos do reator estão localizados em uma plataforma que pode se mover ao longo de trilhos colocados na sala de teste. Um AZ móvel pode se mover em relação ao outro, de modo que a distância entre eles pode variar de 34 a 150 centímetros. Cada AZ é equipado com reguladores que permitem controlar o reator quando operando em nêutrons atrasados, a partir de altíssimas velocidades, transferidos para estados supercríticos instantâneos, de forma a gerar pulsos, e no final de cada pulso, transferidos a um estado de supercriticidade atrasada para o estado de subcriticalidade profunda. A transição do reator instantâneo para o estado de supercriticalidade retardado no processo de geração de pulso ocorre automaticamente, devido ao coeficiente negativo de reatividade da temperatura. Então, tudo isso foi pensado e calculado.
O bloco de laser propriamente dito, reparem só, é uma estrutura cilíndrica de 2,5 metros de comprimento e 1,7 metros de diâmetro, com uma cavidade longitudinal para acomodar zonas ativas do reator de ignição. Ela é montada a partir dos elementos padrão de 5 tipos. Elementos ativos de laser, vamos chamar de LAEL, simuladores LAEL, um elemento de moderador de nêutrons anulares, elementos refletores de nêutrons e canais de aumento de potência. A localização no LB é determinada por um cartograma de carregamento que vamos deixar disponível no nosso site do Telegram. Então, se você quiser fazer o seu próprio, sinta-se livre. Os principais elementos desse LAB são o LAEL e o seu simulador. O LAEL em si é um tubo de ácido oxidável de parede fina, meio milímetro, com diâmetro de 49 milímetros e comprimento de 2,5 metros. Então, todos os parâmetros estão aqui. Revestido internamente com a camada de urânio metálico, certo? 40 gramas de urânio metálico, enriquecido com o isótopo U-235 a 90%. De espessura muito fina. Nessa extremidade da janela de quartzo com antirreflexo foram preenchidos no meio de aditivo de laser a gás. Certo? Um simulador LAEL é feito de forma que os tubos de alumínio inseridos uns nos outros com diâmetro de 49 milímetros e espessura total de 2,5 milímetros. Um pequeno espaço entre eles preenchido com dióxido de urânio. Então, nós estamos praticamente dando a fórmula de como fazer uma máquina dessa. É uma cópia física do LAEL a nêutrons. Contém a mesma quantidade de U-235, 36 gramas, e possui aproximadamente as mesmas propriedades em relação à captura e espalhamento de nêutrons. Só que é de alumínio e não de aço. Isso é feito para simplificar o problema de dimensionar a energia do feixe de laser, que nesse caso é reduzido para substituir o número necessário de simuladores por LAELs em parâmetro de pulso de bomba constante em um ponto orbitário do LB. O material moderador de nêutrons dos elementos reflectores são o polietileno e a parafina, respectivamente. Coisa simples. O FCM é um tubo também de alumínio, padrão para esse projeto LB, preenchido com pastilhas alternadas de combustível e moderador de nêutrons. Combustível, moderador de nêutrons. Combustível, moderador de nêutrons. A massa do combustível, que é dióxido de urânio U-235, enriquecido 90%, é de cerca de 150 gramas, enquanto a do moderador é de 3,5 kg. O Okuyan é ativado da seguinte maneira. Preste atenção como a máquina funciona. A unidade de laser é levantada por a posição superior com a ajuda de um dispositivo especial. O reator de blindagem biológica se move sobre trilhos sob a unidade de laser para uma posição estritamente fixa. A unidade de laser desce, então, para a posição inferior. Nesse caso, os AZs são colocados dentro do LB. Então, ao comando do painel de controle, um pulso do reator é produzido e as características físicas de nêutrons e laser necessários da instalação são medidas. O objetivo de estudar as características físicas de nêutrons do Okuyan, em essência, era encontrar a configuração ideal do LB, de modo que a operação do reator em que o acoplamento de nêutrons RB-LB seria o máximo e o feedback LB-RB seria o mínimo. Foram estudados 3 cartogramas de carga LB e 2 modos de operação do reator de ignição. No primeiro, o cartograma de carregamento inicial do LB, apenas simuladores LAEL, 585 unidades, um moderador anular, 3 fileiras de elementos reflectores externos de nêutrons, 200 unidades, e uma cavidade para colocar o núcleo do reator com dimensão de 35 por 75 por 250 centímetros foram usados. No segundo cartograma, foi utilizado um reflector interno de nêutrons. Para fazer isso, 2 fileiras de simuladores adjacentes à cavidade para a localização do núcleo foram substituídas por elementos reflectores de nêutrons. No terceiro cartograma, os elementos do refletor interno de nêutrons usados no cartograma 2 foram removidos e, em vez deles, na cavidade longitudinal do LB, nos locais do núcleo do reator, foram colocadas caixas especiais instaladas de modo a funcionar como refletores internos de nêutrons. Certo? São caixas, 2, na verdade, para cada Z, feitas de polietileno de 20 milímetros de espessura, revestidas por dentro com a folha de cádmio de 0,5 milímetro de espessura. Na parede dessas caixas, perpendiculares ao eixo LB,
havia janelas que passavam nêutrons para os sensores do CPS e de um núcleo para outro para garantir o acoplamento de nêutrons entre eles. Além disso, uma haste de polietileno com diâmetro de 2 centímetros e comprimento de 2,5 metros foi inserida em cada simulador, 379 unidades. E a FB, 50 unidades, foram instaladas na periferia desses LBs, atrás das fileiras de um reflector externo de nêutrons, 136 unidades disso. O primeiro modo de operação do reator, RR, foi padrão descrito acima. No modo modificado, uma extinção rápida em um tempo muito curto foi implementada devido ao rebote do bloco de segurança do batente superior durante a expansão térmica do pulso. Isso tornou possível aumentar a supercriticalidade instantânea durante a geração de pulso e, como resultado, produzir a doação de um pulso de bomba por cerca de um fator de 2. Os resultados da pesquisa são mostrados no material que a gente vai deixar disponível no nosso canal do Telegram. Estão todos lá. A inserção da figura mostra o pulso correspondente à liberação de energia do núcleo, quando o reator está operando sem o LB. Os pulsos 1 a 3 correspondem à liberação de energia do LB, durante a operação normal do reator dentro do LB, com diferentes cartogramas de carga. O impulso número 4 é relativo à liberação de energia LB, com o modo modificado de operação do reator dentro do LB com o gráfico de carregamento número 3. A partir do resultado apresentado na tabela, pode-se ver que todos os cartogramas de carregamento do LB e modos de operação do reator estudados, a duração do pulso no bloco de laser excede significativamente a duração de pulso no núcleo do reator quando ele opera fora do LB. Isso se deve, em primeiro lugar, ao fato de que, quando o pulso é gerado em LB, o reator opera não com seus próprios nêutrons imediatos, com vida útil de 1 a 10 nanosegundos, mas com nêutrons em um sistema limitado por 3 zonas, cujo tempo de vida é muito maior, vários microsegundos, e, nesse caso, não passam de um grupo adicional de nêutrons atrasados. Certo? Então, os valores críticos do projeto estão aparentados próximos aos valores limites dessas grandezas quando o reator BAR 6 foi utilizado como reator piloto Okuyan. Então, pôde-se ver que esses valores diferiam significativamente daqueles que seguem as expressões 1 e 2. Isso se deve à sensibilidade desse tipo de reator de nêutrons à realimentação LB-RB. Agora vamos falar especificamente do Okuyan como reator de ignição pulsada, usando não urânio, mas netúnio 237. Com base nos experimentos discutidos aí atrás, foi possível propor 2 maneiras de modernizar o reator pulsado piloto para o efeito de feedback de nêutrons LB-RB e, como resultado, obter a carga de energia do Okuyan. A primeira diz respeito ao reator com combustível convencional, U-235 ou plutônio 239, que resume a criação de um mecanismo para uma transferência forçada de base rápida, comparável no tempo à autoextinção do RB para a supercriticalidade profunda, de modo a garantir que um reator piloto descontrolado com segurança nuclear em uma supercriticidade instantânea excedesse a contribuição de LB para a sua reatividade. Evidentemente, do ponto de vista técnico, essa é uma tarefa muito difícil e potencialmente impossível. O segundo método, mais radical, tem o uso de um elemento físsil liminar, por exemplo, netúnio 237, que é o que de fato foi utilizado. O limiar de fissão para esse núcleo é de cerca de 0,25 microeletronvolts. Consequentemente, os nêutrons do LB, que possuem um espectro próximo ao térmico, entrando, ou seja, próximo ao infravermelho, entrando no núcleo do reator do piloto, não vão levar à fissão dos núcleos do seu combustível. Assim, o valor do feedback de nêutrons de netúnio, no caso de combustível netúnio 237 em relação ao de urânio 235, vai ser muito menor do que o valor correspondente caso esse combustível fosse urânio. A questão do uso do netúnio 237 como combustível do reator não é nova e tem sido discutida na literatura. Traduzindo, as máquinas a laser rustas são movidas a netúnio, não a plutônio, não a urânio, a netúnio. Nesse caso,
A fração efetiva de nêutrons retardados, bom, é um aqui que eu não vou nem entrar no mérito. 0,91 vezes 10 elevado a menos 3. Não vamos preocupar com essa numeraiada, não. Já está difícil. Só com as palavras, a gente começar a usar números, a gente vai enlouquecer. Várias publicações, de fato, eu olhei, são várias, são dedicadas ao estudo das propriedades mecânicas e termofísicas do Netuno e suas ligas. Por exemplo, a palavra disponível em russo. O Ocidente não nos interessa para esses fins. Vladimir Kolesov, ele discute a questão do uso do Netuno 237 como combustível para reatores internos do tipo AZ1, em reator de reforço de 2 seções, a partir de zonas externas, em relação ao urânio 235, para criar fontes superpotentes de nêutrons rápidos para as chamadas seções acopladas de nêutrons de válvula. Ele demonstrou que a Z1 de um tal sistema pode operar tanto no modo booster, como um acelerador linear de elétrons, quanto no modo de um reator autoextinguível pulsado, que é exatamente o que os russos estavam buscando e conseguiram alcançar. Supôs-se, no trabalho de Kolesov, que o combustível AZ1 seria uma liga metálica de Netuno 237 com galho. A fração da massa do galho seria de 9% e de Netúnio de 91%. Ou o combustível AZ2, uma liga de urânio com molibdênio. A fração do molibdênio também seria de 9%. Essa é uma comparação. Para reduzir o coeficiente de feedback de nêutrons, o AZ1 foi cercado por uma camada de tungstênio, com a espessura dessa camada de 18 centímetros. Muito tungstênio. O coeficiente de feedback diminuiu por um fator de 100. Uau! No Okuyan, o análogo de AZ2 foi uma unidade de laser. Mas não funciona com rapidez, mas com nêutrons térmicos. Nesse caso, pode não ser necessário o uso de tela de tungstênio, pois mesmo na sua ausência, o coeficiente de realimentação deve ser suficientemente pequeno. Lembrando que esse trabalho foi publicado já faz um tempo, né? Para estimá-lo, usou-se dados, os russos fizeram muito avanço depois disso. Para estimá-lo, usou-se dados experimentais sobre o valor da razão de cádmio na unidade de laser. Assim, para o cartograma de carga número 1, o valor médio para o termo do volume de NB é de cerca de 30. A distribuição de nêutrons maxwellianas corresponde a tal razão de cádmio. Sua temperatura é cerca de 2.850 Kelvin. Tem uma figura que mostra a dependência das seções de choque de fissão de urânio 235 em relação ao netônio 237, transformados em energia de nêutron. Certo? O que a gente percebeu? Que a substituição do urânio 235 por netônio 237 no reator pulsado piloto levou a uma grande diminuição no feedback de nêutrons LB-RB, em cerca de 5 ordens de grandeza. E 2 conclusões importantíssimas foram tiradas disso. Primeiro, a criação de um reator de ignição pulsada com combustível de netônio 237, pelo menos do ponto de vista da física de nêutrons, não parece uma tarefa impossível. E, de fato, os russos conseguiram fazer ela. Como é que a gente sabe que eles conseguiram? Eles têm uma arma de laser, não tem? Então, pronto, eles conseguiram. Em segundo lugar, o uso de tal reator de ignição com Okuyan tornaria possível aproximar substancialmente a geração de energia do limite teórico, em particular para aumentar a energia e a potência por pulso da bomba da unidade de laser da amostra de demonstração Okuyan por um fator de aproximadamente 10 a 20. No entanto, ainda existem 2 importantes questões que requerem uma discussão mais aprofundada. A primeira delas é a questão de como conseguir a quantidade de netônio 237, que é 200 a 300 quilos, necessária para criar tal reator. Com certeza os russos resolveram isso. Mas vamos tentar imaginar como. Sabe-se que o netônio 237 é um isótopo artificial de meia-vida de uns 2.140.000 anos e se acumula como subproduto durante a operação de reatores industriais. Reatores nucleares industriais. A Rússia faz muito desse brinquedo. Em reator térmico de nêutrons, de acordo com a sequência aqui que não vamos discutir, e um reator de nêutrons rápidos, de acordo com a sequência que também só interessa físico. O importante é notar-se que durante um ano de operação de um reator de água leve, de uma usina nuclear de potência elétrica de 1 gigawatt, estão acumulados apenas 13 quilos de netônio 237. Em um reator de nêutrons rápidos, é produzida a quantidade que é aproximadamente 0,3% da quantidade de plutônio produzida. Métodos radioquímicos para isolar o netônio 237 também são conhecidos hoje. O problema de obter
Netúnio 237, em princípio, não parecem ser insolúveis. De fato, ao que tudo indica, pelo número de PeReVerstes que a Rússia tem, eles resolveram esse problema. Lembre-se que eu disse desde o começo dos meus vídeos sobre tecnologia. A tecnologia mãe de todas as tecnologias da Rússia é a nuclear. A empresa mãe de toda a tecnologia russa de ponta é a Rosatom. Foi a partir da Rosatom que a Roscosmos, o complexo de defesa, que tudo avançou em cima. Os russos entenderam desde o começo que manipular átomos era o que havia. Certo? Eles desenvolveram essa tecnologia mais do que qualquer outro país do mundo. Perfeito? Então, aqui a gente está vendo mais um exemplo de como eles usam essa tecnologia. O outro é a produção de litografias de impressão de microprocessadores. Você pensa, gente, mas o que uma arma laser tem a ver com chip de computador? O fundo delas é a mesma tecnologia, laser, e o fundo dessa tecnologia é a mesma, nuclear. Então, o acordo Rosatom, Roscosmos, CMSA chinesa, tem um alcance geopolítico extraordinário, porque significa a possibilidade de financiamento quase infinito para os russos e de transferência tecnológica para os chineses. Ou seja, gente, o Ocidente, o Oeste coletivo, tecnologicamente já era. Bom, mas voltando. Métodos radioquímicos para isolar o Netúnio 237 também já eram conhecidos. Certo? Então, tranquilo. Né? Já falamos isso. Obter o Netúnio 237 já não era um problema tão grande 6 anos atrás. Hoje, então, mas existe uma segunda questão, que diz respeito à radioatividade do Netúnio. O núcleo do decaimento de Netúnio 237, alfa para beta, é ativo por 27 dias. E o decaimento beta não vai para o estado fundamental do núcleo de urânio 237, também para um estado excitado, com emissão de determinada quantidade de partículas quanta. Nesse caso, a atividade quanta específica do combustível é determinada principalmente pela meia-vida do Netúnio 237, que é de cerca de 0,7 TI por quilo. Isso corresponde à taxa de dosagem da superfície do núcleo de Netúnio 237, levando em consideração a alta absorção do combustível a um nível de 3 R por H, e pode levar a certas dificuldades na fabricação e na operação. Traduzindo, o problema do Netúnio é que ele não vive para sempre. No entanto, essa potência pode ser significativamente reduzida com a ajuda de proteção contra a radiação bastante simples, uma vez que a energia do PA237 quanta é relativamente baixa. Né? Assim, o chumbo de 15 milímetros de espessura atenua o fluxo desses raios em cerca de 600 vezes. Então, a gente já sabe o que reveste ou pré-reveste chumbo. Porque, na verdade, o que a gente está falando é de uma arma laser, que, na verdade, é nuclear, e você tem que proteger os operadores e a própria arma da radiação. Eles usam chumbo. Uau! O problema da radioatividade do combustível Netúnio 237 também pode ser bastante solucionável, e de fato foi. A que conclusão os nossos irmãos russos chegaram naquele distante ano? O trabalho analisou a experiência de operar uma amostra de demonstração do Okuyan com reator de ignição pulsado de urânio 235, BARS-6, que inclusive é usado em satélite, do stand B, né, do Instituto de Pesquisa em Engenharia e Matemática da Rússia. Foi mostrado que a eficiência energética da amostra de demonstração do Okuyan, do stand B, alcançada no experimento, foi significativamente inferior ao limite teórico, ou seja, tinha grande potencial de crescimento. Foi estabelecido que a razão para isso é o forte feedback de nêutrons LB e RB, ao usar o reator piloto de urânio 235 do tipo BAR-6. Como conseguiu-se reduzir isso? Como conseguiu-se reduzir o feedback de nêutrons? Pois substituindo o urânio 235 pelo Netúnio 237 como combustível do reator pulsado do piloto. Certo? Não foi isso. Mostrou-se que a criação de um reator pulsado a partir de Netúnio 237, do ponto de vista neutrônico e tecnológico, era uma tarefa viável. De fato, os russos o fizeram e transformaram isso incrivelmente numa arma poderosíssima. Também é mostrado que o uso de tal reator pulsado, em vez do reator BAR-6, possibilitaria aumentar tanto a energia quanto a potência do pulso da bomba de unidade de laser da amostra do Okuyan 2B do estante B, em 10 a 20 vezes. É por isso que ele consegue queimar um satélite a 1.500 km de altura.
concluir o estudo do trabalho que parece ser conveniente aprofundar o cálculo. Tá vendo? Matemática, 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 o projeto e o estudo tecnológico mais detalhado do problema de se criar esse reator pulsado multizona com combustível Netúnio 237, de modo a usá-lo com o reator de ignição Okuyama. Em conclusão, os autores consideraram seu dever expressar gratidão a Beijikov por sua ajuda na consideração do problema da radioatividade do combustível de Netúnio. Nós vamos deixar esse artigo disponível no nosso... Na verdade, vamos colocar ele agora. Vamos colocar o primeiro, em que os russos estão explicando como funciona o lance todo da reação de fusão nuclear, certo? No nível até tranquilo. Esse a gente tem que deixar disponível, porque ele é muito pesado, ele é difícil até de ser comentado, né? Ele é tenso, gente. Socorro. A gente tem que deixar disponível para quem quiser estudar, quem quiser conferir, ir lá no nosso canal no Telegram e verificar. Está lá o artigo. Agora a gente vai dar aquele breakzinho e gravar o terceiro vídeo da série. Perfeito? O quarto, que é uma análise do que significa isso tecnologicamente, geopoliticamente, do ponto de vista da arma e da associação entre China e Rússia, Roscosmos, Rosatom e CMSA. Esse quarto vídeo a gente vai fazer na forma de uma live no YouTube hoje à noite. Se Deus Pai Todo-Poderoso assim permitir, né? Agora pausa para gravar o terceiro vídeo da nossa série. Perfeito? Vamos lá. Para a gravação. Foi.